Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse ano, né, irmãos? Para quem não sabe, o meu canal, ele grava as lições da Escola Bíblica Dominical e também fazemos menção a orações, né, todos os dias. Mas antes de nós começarmos essa lição, irmãos, eu quero pedir para você 3 coisas. Primeiro, que você se inscreva no meu canal, né? Se inscreve aí no meu canal no YouTube. A segunda coisa, você ativar o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo. E a terceira coisa é para que você possa dar um like aí no nosso vídeo, como gostei. Assim, você fará com que o YouTube ele leve o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Atualmente, graças a vocês, eu estou com 248 inscritos e eu agradeço muito a Deus e a todos vocês que me acompanham aqui no canal do Pastor Lucas Magela. Amém? Que Deus abençoe a você. Eu precisava desses recados. Amém? Então, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like e nos ajuda a divulgar esse canal. Bom, irmãos, nós estamos aí no 4º trimestre de 2020, né? Dessa vez, nesta feita, nós iremos estar trazendo as lições de jovens, lições bíblicas de jovens do 4º trimestre de 2020, que traz por título os bons e maus costumes, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nossa primeira lição desse 4º trimestre, ela traz por título Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Nós sabemos que a presença de Deus é a coisa mais importante que o homem pode adquirir em sua vida. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Amém? Também, irmãos, eu gravei aqui no canal as lições de adulto, a lição 12, 13 e a primeira lição do 4º trimestre. A 12 foi do 3º trimestre e a 13 do 3º trimestre. Caso você ainda não tenha visto aí no nosso canal, vou deixar na descrição desse vídeo aí os links para que você possa, assim, estar assistindo a estas aulas que ficaram muito bacana. Amém? Também eu quero pedir para você, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo alguns links. Caso você se interesse, é só clicar e dar uma olhada. Amém? Então vamos aí, recados dados. Nós sabemos que o 3º trimestre de 2020 não foi possível uma nova lição de jovens devido à pandemia. A pandemia, sem sombra de dúvida, ela desencadeou uma série de consequências em todas as áreas, inclusive nas lições da Escola Bíblica Dominical. Mas graças a Deus, voltamos aí com tudo aí, né, nesse 4º trimestre que tem um tema muito bom, né, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nós vamos aprender, irmãos, nesse 4º trimestre, nas lições de jovens, os bons exemplos, né, e os maus exemplos. Mas os maus exemplos, vale lembrar, que é para que nós não possamos cair nos mesmos erros que outros caíram. Amém? Então, olha só. O texto do dia é Deuteronômio 34:10, que diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A síntese do tópico, a síntese desta lição é: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. Nós sabemos, irmãos, que a presença de Deus, ela é essencial em cada momento das nossas vidas. Amém? Nós temos também aí nesta lição alguns objetivos a serem alcançados. Amém? Então você que está estudando esta lição, saiba você que nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é mostrar como se deu a chamada de Moisés, né? Como foi que Deus chamou Moisés para essa grandiosa obra que Deus efetuou através da vida dele. A segunda coisa é refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés após o Egito. E a terceira coisa é identificar os perigos da bênção sem a presença de Deus, né? EBD, 4º trimestre de 2020, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia.
né? Na primeira lição, a diferença que a presença de Deus ela faz. Glória a Deus. Texto bíblico, irmãos, é Êxodo 33, verso 1 a 6. Eu vou ler só até o 1 que diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tudo e o povo que fizeste subir da terra do Egito, até a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não te consuma eu. Este é aí o texto bíblico, né? Vamos lá, glória a Deus. Introdução. Não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda, quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que os nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importante do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva. A presença de quem, irmãos? A presença de Deus. A presença de Deus, nós sabemos que é importantíssima. Uma igreja, ela não sobrevive sem a presença de Deus. Ah, mas pastor, eu já vi muitos templos que são hereges. Eu já vi muitos lugares onde não se prega o genuíno evangelho. Eu quero dizer para você, irmão, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Não são as paredes, amém? Então, quando eu me refiro à igreja, eu quero dizer você é a igreja. Você não pode viver sem a presença de Deus. Uma vez que você conhece o amor de Deus em tua vida, você pode ter certeza que você não conseguirá viver sem a presença de Deus. Amém? Moisés e sua chamada. Tirado das águas, Moisés, o homem de Deus, tem sua história contada a partir do seu nascimento, quando tem sua vida ainda bebê preservada pelo Senhor. Ele nasceu em um período péssimo para um menino ser trazido ao mundo, justamente quando crianças do século masculino, descendentes de hebreus, no Egito, eram mortos por ordem de Faraó para que o povo não se multiplicasse e se voltasse contra os egípcios. Olha só, irmão, você já nota que a origem de Moisés já foi um milagre, né? A vida de Moisés já foi rodeada pelo milagre, já foi rodeada pela presença de Deus. Porque o que estava acontecendo? Faraó, ele mandava matar os bebês homens. Para quê? Por que ele fazia isso? Porque o povo hebreu estava crescendo de forma avassaladora. Então, se esse povo de Deus, na cabeça de Faraó, se rebelasse contra ele, ele não teria chance. Essa é a verdade. Então ele começou a matar os bebês e causar o pânico nos hebreus, para que os hebreus não pudessem assim se levantar ou até mesmo fazer qualquer coisa contra os egípcios, né? Então, irmãos, você nota que a chamada de Moisés já foi difícil, já foi uma chamada improvável. Assim também, irmãos, acontece na minha vida, na sua vida. Quem sabe eu estou falando com alguém que teve a sua chamada também semelhante a esta, não com morte, né? Mas sofreu por lutas, aflições para tentar parar a sua vida, né? Mas Deus te preservou, mas Deus te deu força, né? Então, olha só, os hebreus nessa época eram mão de obra. Os hebreus eram escravos. E os escravos, eles tinham que obedecer ao seu senhor, né? Trabalhando exaustivamente, sem remuneração, salvo das águas e protegido pela filha de Faraó, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu em um palácio. Olha que interessante, irmãos. Isso mostra para mim e para você que quando Deus tem promessa na vida de alguém, ele cumpre. Moisés, ele estava vivendo no palácio. Moisés era tratado como um dos filhos de Faraó. É tanto que Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Isso mostra que ele teve uma vida privilegiada, mas ele largou todo o privilégio daquela vida por amor à palavra de Deus, a um Deus que se revelou
a ele e ele acreditou. Da mesma sorte que Deus tem revelado a sua palavra, a sua vontade a você. Você não pode abrir mão, você não pode deixar de lado a presença de Deus, porque Deus é nosso maior advogado. Deus é nossa maior causa. Então olha só, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios até o momento em que precisou fugir do convívio dos egípcios por ter matado um deles. Mas por que ele matou? Porque ele viu um dos egípcios batendo no hebreu. O coração de Moisés já ardia pela presença de Deus. E Deus viu isso. E Deus observou isso. Então Deus tomou para si, porque desde o início, desde o seu nascimento, Deus já tinha propósito na vida de Moisés. Assim como Deus, ele tem propósito na minha vida, na sua vida. Amém? Olha só, segundo aí, desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentando as ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. Irmão, grava aí essa informação, ela é importante. Com quantos anos que Moisés, ele passa a fazer a vontade de Deus em tirar o povo do Egito? Aos 80 anos. Aos 80 anos, Moisés é levado por Deus a libertar aos hebreus que estavam no Egito. Nós não podemos, olha só, mas Moisés dá desculpas para não se envolver nessa empreitada. O que ele diz? Mas eu não sei falar. Deus foi lá e preparou seu irmão. Deus foi lá e preparou seu irmão. É uma coisa tremenda o que Deus fez, né? Olha só, Moisés se considerava uma pessoa limitada diante de um chamado divino. Vemos no diálogo com Deus, Moisés apresentando ao menos 5 desculpas para não cumprir o que Deus havia determinado, né? Quem sou eu? Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Ele olhou inicialmente para si, não para o Senhor que estava ao chamado. Qual é o nome de Deus qual é o nome do Deus que te enviou? Essa pergunta estava na mente dos Moisés. Então, irmãos, qual é o nome do Deus que te enviou? Essa pergunta estava na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham nome. O Deus dos hebreus não tinha nome. Deus não apareceu a você. Deus não apareceu a você? Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus a chamou para aquela atividade ou ministério. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa aula, você com certeza já deve ter pensado assim: será que Deus me chamou mesmo? Será que essa obra é para mim mesmo? Poxa, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Será que eu mereço? Irmão, eu quero dizer para você que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia te chamado. Não sou eloquente, foi outra desculpa que Moisés deu. Moisés entendeu que não ser uma pessoa convincente em palavras era um impeditivo ao poder de mandar outro. Mas o que Deus fez? Deus foi lá e preparou o seu irmão Arão. Deus é assim, irmãos, na obra hoje, né? Um toca bateria, outro prega, outro canta. Nem todos têm o mesmo dom. Outra pessoa em seu lugar. Depois de tudo que o Senhor havia falado das garantias que deu a Moisés, o ancião ainda preferiu não fazer parte do cumprimento do plano divino. O Eterno se irou com Moisés e mencionou o nome de Arão. Deus confirma a chamada de Moisés. Irmãos, Deus ele confirmou a chamada de Moisés, por quê? Porque havia dúvidas com relação ao seu chamado. Você também, irmão. Quantas vezes você duvida que Deus tem um chamado na sua vida? Olha só, o tópico 2, após o Egito, o deserto. Dias com Deus na montanha. Vamos lá. Depois de libertar o povo da escravidão, venceu o Mar Vermelho. Irmão, agora para pensar, o Mar Vermelho, né? Você imagina as pessoas diante daquela situação, diante daquela... Atrás vem Faraó com um exército louco por sangue e na frente existe um mar enorme. E crianças, grávidas, idosos,
E toda essa responsabilidade sobre os ombros de Moisés. Irmãos, de fato a pessoa precisa estar cheia do poder de Deus. De fato a pessoa precisa estar cheia de Deus. Porque de outra maneira, irmão, ela não iria conseguir. Ele não iria conseguir lidar com a situação dessa. Porque uma coisa, irmãos, é nós falarmos aqui, né? Outra coisa é vivenciar isso, né? Olha só, o Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. O povo precisava de regras. É aquele negócio, né? O povo foi liberto. E aí, o que nós temos? O que Deus... O que pode, o que não pode? Né? Então Deus meio que cria ali uma constituição divina para que o povo pudesse viver bem. Para que o povo pudesse viver segundo a sua vontade. E Deus cria aí as tábuas da lei, né? O dia em que Moisés subiu a montanha e lá no Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos para Moisés, né? E assim para Moisés entregar para o povo, né? Imagina aquela multidão inteira, irmão, esperando a palavra, né? O bezerro de ouro. Irmão, você já deve ter notado que o ser humano, ele anseia por adoração, né? Uns adoram a Deus, outros adoram o diabo, outros adoram outro tipo de coisa, entidades, outros adoram um bocado de, né? Vai saber o que é, né? O mundo inteiro é um mundo cheio de religiões, né? E isso aconteceu lá no início. Quando Moisés, olha só, Deus tirou o povo com mãos fortes do Egito. Quando Deus tirou o povo com mão forte do Egito, Moisés subiu a montanha para que Deus pudesse enviar as tábuas da lei. Moisés demorou um pouco, segundo o que as pessoas pensavam. 40 dias e 40 noites Moisés permaneceu no monte. E nesse período o povo agora começou a querer adorar alguma coisa. Enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu numa expressão de ingratidão para com ele e com Moisés. Decide fazer um ídolo em forma de animal para se adorar. Então ali, irmãos, eles começam a adorar o bezerro de ouro. Eles começam a adorar ali, por quê? Porque, como eu falei, o ser humano, ele tem isso com ele, né? Ele adora alguma coisa. Se não adora a Deus, adora o diabo, né? Outros adoram a fama e por aí vai. E isso é lá do início dos tempos, a gente já vê isso. Eles se referem, Moisés como se fosse uma pessoa distante e descartável. A proposta de adoração daquele ajuntamento de pessoas não refletia gratidão para com tudo que Deus lhe fizera. Eles queriam fazer um culto, mas nos moldes do Egito. Olha isso, né? Refaça as tábuas da lei. Por quê, irmão? Porque quando Moisés desce com as tábuas da lei, Moisés vê aquela idolatria toda. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. O legislador fica tão indignado com o que viu que acabou num acesso de ira, jogando as tábuas da lei no chão. Moisés, irado, né, irmão, por ser humano, ele joga as tábuas no chão e fala: não, esse povo não merece, não. Esse povo não merece, não. Esse povo tem que morrer. Olha, a bênção sem a presença de Deus. Um anjo vai à frente após o episódio do bezerro de ouro. Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas, dar a descendência deles à terra prometida. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os moreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jubezeus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Por quê, irmãos? Porque Deus viu a idolatria no coração do povo e Deus não tolera idolatria. Deus não tolera murmuração. E se Deus ali, né, naquela situação, vê-se o povo adorando ou murmurando diante de tudo que havia acontecido, a coisa não ficaria bonita não, né? Um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações. Em um momento de descuido, foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziria o povo até ali.
Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro mencionou como referência em comparação ao mistério profético de Jesus. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta. Moisés, ele não entra na terra, irmãos, mas apesar de não entrar na terra, isso não significa que ele não foi abençoado, ele foi muito honrado por Deus, né? Então, irmãos, olha só a conclusão: o diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente sua bênção, né? Hoje em dia, infelizmente, irmãos, as pessoas, é claro que os pastores, alguns ensinam essa inverdade, né? A investir na bolsa de valores do céu, né? Vou colocar esse termo assim. E as pessoas acabam procurando mais a bênção do que o abençoador. E nós não podemos ser assim, né? Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Amém? Então, irmãos, tá aí. Essa é a lição de número 1 de jovens. Eu quero agradecer vocês por assistir essa aula. E pedir mais uma vez, irmão, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito no meu canal. Amém? Me ajuda a crescer esse canal. E um forte abraço a todos vocês.